interessante. A professora comentou um negócio que eu vou devolver para o doutor também, mas mais especificamente por conta da ACD. A ACD ela é um baita de um exemplo de gestão. Entende muito de logística, de como funciona a parte hospitalar e todos a integração com o SUS. Quando eu estou extrapolando, né, já para a droga já podendo ser utilizada. Em larga escala. Exatamente, em larga escala. E o que a professora comentou me levantou uma fagulha aqui, que é isso, né? De você precisa de uma aplicação rápida, 24, 48 horas, né, para você ter mais efetividade. Só que tem gente que mora, Manaus ainda é um bom lugar, porque você tem aeroporto na cidade. Se você for para Tapauá, no Amazonas, já tem uma outra limitação. Será que a gente também não pode ter, e aí por conta das condições do nosso país e da logística também, uma situação onde algumas pessoas podem não se beneficiar disso justamente por conta da logística? Teria que ter um posto avançado do medicamento, teria que ter uma outra lógica para esse tipo de fármaco, talvez? Bom, hoje o que se sabe, né, através das pesquisas feitas com animais e em humanos, o experimental, o doutor me corrija, né? É que ele, se aplicada na fase aguda, né, ou até 72 horas, a chance de ter um bom resultado é maior. Correto? Sim. Isso é o que se sabe hoje. Não quer dizer que, se aplicado depois, também não vai ter bom resultado. Até porque, o que acontece? Eu vou responder a sua pergunta, né, só para pegar esse gancho. Mas também. Cobrar, Tem uma coisa importante para falar. A medula, quando ela tem uma lesão na fase aguda, ela é uma. Quando ela vai se cronificando, ela também se modifica, né? Ela vai tendo fenômenos outros, vai tendo uma fibrose, vai tendo uma malácia, uma medula pelo menos o que a gente sabe de literatura, uma medula de 1 ano de lesão é diferente de uma medula de 1 dia de lesão, né? Sim. Então você tem que saber também quais são os efeitos de uma droga com pouco tempo e os efeitos de uma droga com muito tempo de lesão. O que não quer dizer que não vai atuar, que não vai atuar satisfatoriamente. A gente tem que experimentar, tem que fazer a pesquisa. Nesse momento, pelo que a gente sabe, o maior provável efeito será nas fases agudas. Então, sim, se você for pensar lá no futuro, fizer uma fase 1, que é importante falar que a fase 1 é de segurança e viabilidade, é para ver se, agora estou falando do estudo, tá? Sim, se a droga causa algum evento adverso no indivíduo. É isso que está sendo estudado. Ponto. Claro que elegantemente, o laboratório também vai fornecer aos pacientes a reabilitação, né? Até porque a gente sabe que também é importante para qualquer método que se pense em retorno neurológico, a reabilitação para você ter o resultado funcional que é que o paciente espera. Então, esses 5 pacientes, foi tudo bem, não causou nenhum evento adverso, eles estão indo bem. Vamos avaliar também qual que é o resultado da droga. Deu certo, aí a segunda fase é já pensar maior, né? Em mais larga escala, fazer um grupo maior de pacientes. E, óbvio, se a intenção é que essa droga seja de uso comum para todo paciente que tem uma lesão medular por um determinado motivo, aí tem que ter políticas públicas para que a população tenha acesso. Isso é numa fase lá, esse é o mundo ideal, sim, né? ideal. E tem uma outra questão também que eu acho que vai ser estudado, que tem uma pergunta que eu tenho para fazer para a professora também. Vou perguntar. Eu tenho uma outra que é de curiosidade, depois eu vou fazer. Posso pegar o seu Claro, lógico. Eu sei que a gente vai puxando um fio e uma coisa vai surgindo, vai abrindo parênteses e colchetes. Mas assim, existem vários tipos de causas de lesão, várias etiologias da lesão, né? Tem a traumática, tem o arma de fogo, tem o infeccioso, tem o corte, o isquêmico. Será que a poli, ela pode ser benéfica para todas essas etiologias? Ou será que existe alguma diferença entre elas? Até pela própria fisiopatologia da lesão na medula, né? O que você acha sobre isso? Eu posso falar no rato. Isso, não, ótimo, mas já é uma referência. Porque em humanos a gente não tem uma quantidade suficiente para poder fazer uma análise. Uma análise dessa. Uma análise, fazer uma segmentação de dados, não dá para fazer. Lógico, hoje em dia não tem esse pacote. Tem um pacote, assim. Mas em rato a gente vê que tem diferença em vários tipos de lesão. Inclusive lesão com descontinuidade, né? Com ruptura. Dura mata e tudo. Então,
E o efeito, assim, é aparentemente mais visível quanto mais grave a lesão. Mas mais visível não quer dizer que melhore mais. Sim, sim. Não é que chega a um patamar mais alto, mas é a diferença entre não ter o tratamento e ter o tratamento nos ratos, é maior quanto mais grave a lesão. Agora, uma coisa que assim, parece evidente, né, é que não é modelo dependente, quer dizer, não é lesão dependente. Então, se você usar uma lesão compressiva, uma lesão de contusão, de weight drop, né, se você usar lesão por clipe, se usar isquêmica a gente nunca fez, especificamente só isquêmica nunca fizemos, mas transecção dorsal, transecção completa, vários tipos de lesão nós fizemos, sempre tem um benefício e é independente do benefício. E no estudo clínico a gente teve 2 casos, né, de lesão por arma de fogo. Um foi um dos pacientes que foi a óbito e o outro sobreviveu. Foi o que melhorou menos, mas chegou a ser. Então, tem alguma ação sobre a apoptose também, assim, sobre aquela... Sim, isso então, acho que é importante falar também, posso comentar isso. Então, uma coisa que não é muito intuitiva para quem não trabalha com lesão no sistema nervoso central é o seguinte: no sistema nervoso central tem uma característica que é verdadeira tanto para a medula quanto para o cérebro, que é o seguinte: a lesão do trauma, a lesão inicial, ela não é responsável pela maior parte da sequela. A maior parte da sequela vem do que se chama de dano secundário. O dano secundário é uma lesão que acontece depois da primária. Então, a pessoa sofreu um acidente de moto. Pá! Quando acabou, aquele negócio acabou. Vai estar lá Você pensa que a sequela que ela vai ter por causa daquilo ali? Não. Infelizmente, não. Porque o que acontece é que quando tem uma lesão, os neurônios começam a morrer. E quando os neurônios morrem, eles estouram. E quando várias coisas acontecem, eu vou falar uma, tá? É uma cascata de... É uma desgraceira. Acho que a melhor maneira de resumir é uma desgraceira. Mas uma das coisas que acontece é que dentro de cada neurônio tem os neurotransmissores, que são aqueles sinais que ele vai fazer para ativar o outro. Então, ele tem um neurônio aqui, tem outro aqui. Ele vai ativar o outro liberando só um pouquinho. Quando ele morre, ele estoura, e aquilo que estava, aquele conteúdo dele que estava ali guardado, estoura. E o neurônio seguinte, ele é super ativado. Então, é como se levasse um super choque. E aí, mata o vizinho. Isso chama dano excitotóxico. Aí você mata o outro. Aí o outro estoura, mata o outro. Então, essa reação em cadeia, ela acontece durante horas, durante dias. E estou falando do dano excitotóxico, que é o primeiro, mas tem outros. Tem a própria lesão isquêmica, tem o próprio edema, tem uma sucessão, libera radicais livres, o sangue sai ali, libera radicais livres, faz também um efeito, um estrago muito grande. Então, o estrago, ele se propaga. Eu não sei como é que se avalia isso exatamente, mas eu já ouvi em revisões afirmações do tipo que mais da metade do dano final é causado pela lesão secundária e não pela primária. Né? Você vê isso também, né? Eu não sei como é que se mede isso, mas eu já li isso em vários lugares, que a maior parte é do secundário e não do primário. Então, uma das coisas, por que você tem que operar a pessoa rápido? Entendeu? Por que você diz assim, tem que operar rápido? Mesmo que não tenha expectativa de retorno, você opera rápido para tentar frear isso. Porque enquanto você tiver uma compressão na medula, enquanto o osso a medula, ela passa dentro de um canal dentro do osso. Tá? Então, a medula é um tecido nervoso bem molinho, que está passando dentro de um canal ósseo. Quando aquilo ali tem um impacto, tem um inchaço, aquilo fica comprimido dentro. Então, isso vai propagando. Então, quer dizer, piora mais a situação. Então, o que se faz é a laminectomia. Você abre a lâmina, que é o nome do osso, né? A lâmina, você tira aquele osso para poder expandir. Tá? Quando é lesão de crânio, às vezes se faz isso, craniectomia. Tira um pedaço, exatamente. Para deixar o cérebro expandir. É o mesmo princípio. Então, por isso é que se opera rápido. Mas mesmo que você opere, parte o dano excitotóxico não para, já foi causado. Então, todas essas coisas fazem com que tenha essa ideia de quanto mais rápido, melhor. Tá? E aí, quando nós começamos a fazer, testar a polilaminina, nós começamos com muito rápido em ratos, porque a gente queria
ser o mais eficiente possível também, porque anestesiar rato é difícil. O humano você consegue anestesiar um dia, anestesiar no dia seguinte, mas rato você anestesiar muito, ele pifa. Então a gente tem que tinha esse cuidado. Então vamos tentar fazer na mesma cirurgia, fazer ultra rápido, faz a lesão e injeta na mesma cirurgia, que foi como a gente começou a trabalhar. Depois a gente viu que podia aumentar esse tempo, mas começou assim. E aí a gente viu que estava funcionando. Então na hora de você fazer a transposição do dado em animais para o dado em humano, você procura fazer o mais próximo possível. Então, veja, o ideal para o paciente, o ideal do ponto de vista clínico, para qualquer paciente, é cirurgia o mais rápido possível. Isso é o gold standard, né? Isso é o padrão ouro, cirurgia o mais rápido possível. O que nós tínhamos de dado experimental em ratos era, sabemos que funciona com tempo curto. Então, lógico, o que a gente ia fazer no estudo clínico? O mais rápido possível. Claro, a ideia era o mais rápido possível. Por quê? Porque a gente estava querendo usar o dado científico que a gente tinha sem prejudicar o paciente. Porque a gente podia ter falado, não, vamos esperar 3 dias para ter certeza do diagnóstico. Mas aí essa é uma maldade, né? Então a gente não fez isso. A gente vai fazer, a gente não vai prejudicar o paciente. Isso é a primeira coisa, né? Que eu acho que é um juramento, né? O primeiro item do juramento médico é não prejudicar o paciente. Então isso, eu nem sou médica, mas eu absorvi.